Olá, Carol, tudo bem? Olá, Geórgia. Olá, Dani. Sejam todos muito bem-vindos. Martins, Jadicena. Bom, nosso convidado acabou de entrar, o Ernesto. Olha o nosso convidado aí, queridíssimo. Boa noite, Ernesto, tudo bem? Oi, Micaela, tudo bem? Tudo Tudo ótimo. jóia. Quanto tempo, hein, meu amigo? Essa pandemia faz com que a gente não consiga ver ninguém. Ninguém merece um negócio desse. Verdade, né? A gente sempre se vê por aqui e tal, mas se encontrar pessoalmente, a gente está mantendo o isolamento como possível. Mas em breve vai ter palestra ao vivo, seminário, curso, vai ter tudo de volta isso aí. Vamos esperar e, com graças a Deus, todo mundo bem. Acho que isso é o principal. Se Deus quiser, é verdade. Com a vacina tudo fica mais factível, né, meu amigo? Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer profundamente a disponibilidade. Eu sei como tua agenda é ocupada, de você reservar um tempinho para debater com a gente aqui sobre esse tema tributação digital, que é algo absolutamente palpitante. Eu que E agradeço, para mim é uma honra. Estar aqui com que vocês isso, é ótimo. é um amigo queridíssimo. Eu queria aproveitar e já passar para as pessoas que estão nos assistindo, quem é o Ernesto? Né? Muita gente já conhece aqui no Rio de Janeiro. O Ernesto é uma pessoa que tem uma grande história acadêmica e profissional. Né? Além dele ser sócio do Trui Fraga, ele é uma pessoa muito atuante na BDF, diretor da BDF. Ele é também diretor e fundador do Grupo de Debates Tributários, é professor do PJT, é professor da FGV, é professor do Tributário em Jogo. Então, assim, ele está em todos os campos, né? Tanto unindo academia quanto prática profissional. E é isso que faz dele um excelente profissional, né? Porque está sempre sendo obrigado a estudar e, obviamente, tendo casos aí para poder praticar e conhecer e aprofundar. Ernesto, a gente hoje vai falar de um tema que realmente tem despertado a curiosidade e debates no mundo todo. Né? Afinal de contas, a gente está vivendo não só um momento de mudança de era, né? Era da informação, mudança de matriz de pensamento, modelo mental e, obviamente, também mudança de matriz tributária. Nossos sistemas no mundo são todos pautados em um universo muito mais físico do que digital. E aí eu queria passar a palavra para você, para a gente começar nosso bate-papo, justamente para você dar um overview com relação a como é que está isso, né, nesse cenário mundial. Obrigado, Micaela. Sempre tão amável, né? Tão cortês aqui com esses elogios. Eu agradeço muito. De fato, pegando esse gancho da questão de estar sempre dando aula, mas também sempre fazendo curso, aprendendo, eu estou fazendo doutorado lá em Lisboa, e aí nessas indas e vindas sempre tem muito contato com o que está acontecendo lá fora, né? E cada vez mais eu vejo que tipo, o que a gente encara, as novidades que tem aqui no Brasil, são muito influenciadas por uma questão lá de fora também, né? Essa questão da tributação, já há algum tempo passou a ser encarada de uma maneira mais global. E eu hoje justamente queria falar um pouco de tributação de digital, mas com uma pegada de algo que está acontecendo no mundo, talvez algo revolucionário, quase único na questão de tributação mundial, e que acho que veio para ficar, que é um grande tratado que foi assinado recentemente, isso tem um mês atrás, foi assinado por 130 países, que é algo quase que inédito assinar um tratado tributário por tantos países assim, e especialmente todos os grandes países assinaram, né? A gente teve já vários casos de países assinarem tratados, mas sempre um ficava de fora, outro estava ali, ou criava uma exceção aqui, e isso vem na esteira do BEPS, né? O BEPS foi um projeto grande que a OCDE fez para evitar casos onde você tinha uma tributação reduzida, né? O Base Erosion Profit Shift. Então, assim, tributação que tinha uma base erodida, né? Uma base que era comida, ou os lucros que eram, de alguma maneira, esticados e afastados da tributação. Esse projeto já vem de algum tempo, só que agora tem algo revolucionário para a economia digital. O que acontece? Foi assinado esse tratado que estabeleceu para o Pilar 1 e 2. Pilar 1 e 2 são como eles estabeleceram as regras lá. Então, tem a regra 1 e a 2, onde está justamente a economia digital. Eles estabeleceram regras
extremamente ousadas para entrar em vigor em 2023. Parece que é longe, mas a gente tem aí 1 ano e meio, né, para entrar em vigor essas regras. E aí, quase assim, todo mundo que é relevante assinou. Mais de 90% de todo o PIB mundial assinou. Então, assinou os Estados Unidos, assinou China, o que não é fácil. Normalmente, quando um assina, o outro não assina. Todos os países do G20 assinaram. O Brasil assinou também. Então, isso não só é algo praticamente inédito, especialmente com as metas que eles trouxeram. Eu acho que isso é o grande diferencial, e eu vou traçar uma a uma cada aqui. E especialmente importante para a gente, por quê? O Brasil assinou também esse acordo. Isso vai afetar o Brasil. Então, olhar para hoje, para a tributação, até que eu brinco assim, olha, reforma tributária no Brasil é importantíssima, mas talvez botar em vigor esses acordos que foram assinados vai ser ainda mais importante, porque o impacto é gigantesco. E aí eu acho que tem um ponto muito bom, que a gente chegou num momento mundial em relação à tributação da atividade digital, especialmente os grandes, né, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, que o mundo inteiro criou um consenso, olha, precisamos tributar mais. Então, assim, não, precisamos tributar melhor? Claro, precisamos tributar no lugar onde estão os consumidores, sim, mas tem que tributar mais. E isso é algo também que tipo, é surpreendente, porque normalmente os países tentam defender um pouco suas próprias empresas, né? Seria normal os Estados Unidos falar, não, calma aí, não vamos tributar aqui as minhas empresas, as grandes, né? Tem lá, né, as Big Five lá, que é a Amazon, a Apple, o Microsoft, agora tem também o Google, que é muito forte, e o Facebook. O que acontece? Mesmo os Estados Unidos, com a mudança do presidente, né, saiu o Trump, entrou o Biden, mudou um pouco o perfil. O Trump tinha brigado pesadamente contra esses projetos. Chegou a trazer umas medidas de guerra fiscal com a França, tal, e aí agora mudou o governo, esse momento foi propício, assinou-se esse acordo, e já começa agora a criar medidas efetivas para implementar o acordo. Tá? Esse acordo trouxe um conceito interessante, tá? O conceito dos blueprints. Né? Então, o que é isso? Né? A gente está falando aqui Pilar 1, Pilar 2, blueprints, BEPS. Vamos trazer para a realidade. O que é isso na prática, né? Para a gente entender. É um acordo que os países sentaram e definiram que precisamos criar regras para uma tributação mais justa e efetivamente maior sobre esses grandes gigantes da tecnologia, que já deixaram de ser só aquelas questões, quer dizer, não é só mais a rede social, né? Tipo, você pega a Amazon, por exemplo, é um negócio que tipo, é muito real, né? Você está comprando ali, você compra, sei lá, desde o sabonete para a sua casa até uma passagem que você vai ter para uma viagem, você compra o livro que você vai ler, você compra o celular. Então, assim, não é só mais aquilo, é algo que é muito fluido e tal. Mas são as economias que cresceram, são as empresas que cresceram muito com essa economia digital. E aí tem um histórico, né? Já há algum tempo as empresas crescem muito e criam planejamentos sistemáticos de passagens a pouco tributadas, e aí o mundo se movimentou, vamos mudar isso. Tá? E aí, resumindo, assim, essa grande intenção foi dividida em 2 pilares, tá? Que eu acho que é o principal isso. O pilar 1, basicamente, ele foca em tributar as empresas gigantes. Né? Tem até um nome que eles davam. Primeiro é a GAFA, né? Que é Google, Amazon, Facebook e Apple. Aí depois também entrou a Microsoft, tal, cada um tinha um nome para determinar, cara, que são as empresas que elas fogem da regra normal. Elas são tão grandes, mas tão grandes, que mesmo as regras para tributar as grandes empresas, elas não funcionam. E além de serem muito grandes, né? Que continuam crescendo muito, elas têm atividades que são muito fluidas, né? A gente já falou isso aqui N vezes, que é muito mais difícil de você tributar o Facebook do que, sei lá, uma mineradora ou uma siderúrgica, porque aquela empresa está ali, né? Você não tem como tirar a mina. Não, amanhã eu vou mover a mina aqui de Carajás e vou mandar, não sei, para Bahia, ou vou mandar para Espanha, ou o que for. Não dá. Mas o Facebook, talvez se ele quiser mudar a sede dele, em um mês ele muda todo mundo, vai de um país para o outro. Então, isso traz uma realidade muito diferenciado. Então, você junta, de um lado, empresas que são fluidas, com atividades também fluidas, né? Com um faturamento exorbitante. Merecido, tá? Eu não estou aqui para fazer nenhuma ode a ganhos maiores, tá? De maneira nenhuma. Merecidos, né? O mundo hoje depende muito da digital. Mas, de fato, os ganhos são tão grandes que
a perda de tributação por qualquer atividade que as empresas façam para reduzir a tributação delas é um impacto muito grande. Um impacto muito grande mesmo. E aí criou-se esse pilar 1, tá? Junto na ideia dos blueprints, para identificar como tributar essas grandes empresas. Tá? Nesse sentido, o pilar 1 traz uma tributação específica, que eles chamam do Amount A. Então, assim, a primeira parte do pilar 1, que são as empresas que faturam mais de 20 bilhões de euros por ano. Então, assim, é um valor exorbitante. Assim. Então, é 20 bilhões de euros. Seria 100 bilhões de reais por mais até. Então, é para quem fatura muito. E o que eles falam? Essas empresas, se elas passam a tributar, em vez de 10%, 5%, a perda mundial é gigante. É gigante. E aí, o que acontece? Foi criado uma regra que os países assinaram para que essas empresas passem a ser mais tributadas. Tá? Isso é importante porque eles disseram assim, que empresas são essas? São as empresas que faturam mais de 20 bilhões de euros por ano, mas também que têm uma margem de lucro maior de 10%. Isso é importante porque eles, apesar de terem incluído todas as empresas, botaram algumas exceções, né? Eles tiraram o setor de óleo e gás, mineração, os serviços financeiros, mas o resto são todas as empresas, mas focaram em empresas que são muito lucrativas. Porque algumas atividades envolvem valores muito grandes, mas têm a margem pequena. O que não é o caso das empresas que estão no ramo das atividades digitais. A margem é altíssima disso. Então, se a empresa tiver uma margem de mais de 10%, essa empresa vai precisar deixar entre 20% e 30%, isso está sendo definido em algumas regras, dos lucros que ela tem no país onde ela está tendo esse ganho. Então, exemplo, o Facebook está lá nos Estados Unidos, tem aquela sede maravilhosa lá, que for, Califórnia, mas está faturando aqui no Brasil uma fortuna. Se ele está faturando com uma margem de mais de 10%, de 20% a 30% do lucro que ele está tendo aqui, tem que deixar aqui. Isso é importante, por quê? Porque é o país de destino. Ainda que o Facebook, e até acho que o Facebook tem até uma sede aqui no Brasil, mas ele poderia não ter, né? A gente pode acessar o Facebook aqui, o Instagram também é do Facebook, a gente poderia acessar ele sem ter nada no Brasil. Ainda que ele não esteja no Brasil, ele vai ser obrigado a deixar parte desses lucros que ele tem via tributação no Brasil. Isso é muito importante, porque você passa a mudar um conceito que durante muito tempo é muito rígido, de que você tinha que tributar aquelas empresas que tinham um estabelecimento, tinham um estado físico naquele país em relação aos ganhos ali. Quem não estava no país não tinha mais. O pessoal falou assim, olha, vamos mudar isso. Esses blueprints, a gente também diz assim, olha só, eu vou identificar que, independente de estar presente ali ou não, o fato de você ter consumidores, usuários, né? Não só quem consome, mas usuários naquele país, obriga você, que é uma grande empresa com faturamento enorme e uma margem de lucro alta, a deixar naquele país parte da tributação. Isso é muito importante. Esse é um revolucionário. Isso vai impactar especialmente as empresas americanas, as chinesas também, que já hoje já crescem um pouco tal, mas é um impacto muito grande. E é até importante ressaltar que o Biden assinou esse acordo e até foi muito efusivo, de achar que era correto isso. E isso vai fazer uma mudança de parte dos ganhos dessas empresas que hoje, quando tributam, né? Quando tributam só no país lá de origem, onde elas estão, tal, o país onde está a sede delas, mas não na origem onde de fato originou-se o ganho, porque os usuários aqui estão gerando valor para isso. Então, isso é uma mudança muito grande, é uma grande transformação sobre isso, né? E aí, como eu falei, algumas empresas foram afastadas, né? Alguns setores tradicionais, né? É o que eu falei, o petróleo, a mineração, os serviços financeiros, o que me parece muito justo, né? Eu queria ver um pouco você, Micaela, que também está nesse setor, mas, por exemplo, petróleo e mineração são setores com margem muito baixa. A margem é mínima ali que tem. Os serviços financeiros, eu tenho aqui as minhas dúvidas, tá? E aí vou deixar uma provocação para a Micaela, até para entender um pouco a sua visão, porque serviço financeiro hoje tem uma linha tênue entre o que é só um serviço, que é o financeiro. Hoje, cada vez, tem várias coisas, tipo, o que é banco não é mais banco, já é o banco digital, já é corretor online. Então, é importante entender isso. Como é que você vê isso, Micaela, esses serviços financeiros sendo deixados de lado dessa linha, dessa nova tributação? É exatamente isso que você pontuou, né, Ernesto? Hoje em dia, o banco, ele é muito mais digital, né? A gente vê que, inclusive, as lógicas
das políticas contra a automação, elas começaram muito preocupadas com o banco justamente pela grande substituição da mão de obra por máquinas e equipamentos, né? Então, realmente, seria um segmento, inclusive aqui no Brasil, a gente tem uma tributação diferenciada com relação a COFINS, com relação a outras contribuições, justamente levando em consideração que o custo que você tem de implementação da atividade, eu acho que é esse o racional que a gente tem no digital, né? Porque, na verdade, toda atividade digital, imagina Facebook, imagina Google, imagina... são grandes empresas, mas o teu custo com aquela atividade é pequeno. Você não tem que contratar tanta gente, você tem mais um custo de equipamentos. É uma empresa que ela é muito fluida, como você colocou. Eu consigo substituir rapidamente uma sede de uma empresa dessa de um país para outro a hora que eu quiser, porque a estrutura dela não é grande. O que ela trabalha, o insumo dela principal é informação, é meio digital, é programa, é sistema. Então, as instituições financeiras, eu entendo que elas seguem o mesmo racional hoje, né? Porque basicamente, inclusive com essa modulação, tem pessoas que dizem hoje que no futuro a gente não vai ter nem mais dinheiro, né? Vai ser Bitcoin, vai ser moeda digital. Então, é todo um racional nesse mercado. Então, no meu sentido, eu acho que não deveriam ser excluídos. Para mim, me pareceu bem uma lógica de lobby, né? Não sei. Eu acho que tem toda a razão, né? É impressionante como alguns setores têm um lobby muito forte. Eu concordo com você e também a gente vai ter uma discussão se é atividade financeira ou não, né? Tipo, então, é o que é regulado pelo Banco Central, mas o regulado pelo Banco Central do Brasil é uma coisa, lá de fora é outra, então não é tão simples também. E eu acho que concordo com você, isso foi um pouco algo mais político, de lobby aí, com toda certeza. O Pilar 1 e o 2, que eu vou falar mais à frente também, foram focados na economia digital, que a gente imaginava, e talvez deixaram de fora por isso. Mas acho que aqui deixaram um pouco, escorregaram um pouco, como podiam ter tido melhor. Complementando esse Pilar 1, a parte A, tem o que eles chamam da parte B, né? O Amount B, né? Que traz uma regra até aqui, para você tributar os ganhos das empresas que estão presentes em outros países, mas com atividade muito ligada a marketing e distribuição. Um exemplo disso, os Google Ads, né? Então, vamos lá, o Google Ads, hoje, se eu quiser contratar para botar um anúncio no meu site lá, para divulgar o direito tributário, divulgar o PJT, divulgar o tributário em jogo, tá ali, o tributário todo dia, eu contrato esse anúncio direto com o Google lá fora. O Google recebe lá fora. Ele coloca o anúncio aqui, mas ele pode não ter nenhuma ligação. Só que ele está ganhando dinheiro aqui no Brasil. Ainda que o site dele esteja lá fora, hospedado lá fora, o que for. Mas por quê? Ele está utilizando essas atividades que ele tem desenvolvendo lá fora, mas no cenário local. É muito comum, por exemplo, venda de dados. Então, por exemplo, hoje tem e-mail, né? E-mail, antigamente, tinha um negócio chamado Hotmail, né? Hoje, quem tem Hotmail é Gringe. Né? Hotmail, pô, não é possível. Isso aqui não existe mais, Hotmail. Se eu falo isso hoje com o pessoal do estagiário, eu nem sei o que é Hotmail. Vai achar que tem alguma coisa aí, sei lá, pornográfica, uma coisa assim. Hoje todo mundo é Gmail, você usa Gmail. Então, assim, se o Google pega os seus dados do Gmail e passa para alguém, vende esses dados, ainda que de uma maneira dividida, né? Tem uma questão muito interessante hoje. Hoje tem os Federation Data, que é uma maneira que o Google utiliza os seus dados, sem passar os seus dados por outro, tal, para proteger mais, mas ainda assim tem os seus dados. Se ele vende esses dados para uma outra empresa, nos Estados Unidos, lá ou no Japão, que for, mas são os dados dos usuários brasileiros. Isso tem um valor enorme. E o Brasil não recebe nada sobre isso. Então, nesse Amount B, o que acontece? O acordo trouxe regras para identificar esses ganhos que uma empresa que pode ter nenhuma relação com o Brasil, e a gente está falando aqui de Google, o Google, evidentemente, está no mundo inteiro, né? Então tem site tudo quanto é lugar, tal. E aí você entra mais numa minúcia, o quanto está tributando aqui, o quanto tributa lá, tal, o que for. Mas eu posso divulgar aqui uma experiência própria. Hoje, quem tem um aplicativo, por exemplo, né? E eu sei que em breve vai ter o aplicativo do tributário em jogo, algo importante, está saindo do forno aí, que vai ter lá. Se você bota na Apple Store, a verdade é que o dinheiro que você recebe... Então, eu entrei no aplicativo do tributário em jogo, fui na Apple Store, paguei lá R$10 para ter acesso a todo esse conteúdo maravilhoso que for lá. Esse valor, quando eu pago, ele vai direto lá para fora. Tem uma tributação lá, essa tributação volta para cá, mas a verdade é que quem é ali dono do aplicativo é até difícil entender. Eu tenho 2 clientes que me mostraram a sistemática. Você não consegue entender aonde tributou, não tributou, como é que funcionou isso. Isso é uma realidade.
Então, assim, nossa discussão aqui não é uma discussão teórica que vai acontecer, é na prática. Hoje, de fato, já tem várias empresas, cara, que simplesmente passam ao léu do sistema tributário brasileiro e que estão atuando aqui, né? Então, veja, o que eles tentaram fazer com isso? Vamos criar regras específicas para quem atua com marketing, divulgação e distribuição. Distribuição, seja de aplicativo, seja de dados, também distribuição, a própria distribuição mesmo. Uma empresa está aqui somente fazendo distribuição de produtos de fora. Então, assim, o produto totalmente feito lá fora, mas ela faz a parte de distribuição dentro do país. Então, isso também tem que ter uma tributação específica para evitar que, não, eu vou cobrar um valor pequenininho no país que eu estou distribuindo lá, onde está o meu destino, e eu tributo mais aonde está a minha base, a minha sede, que muitas vezes está no paraíso fiscal, né? E aí, vamos ser sinceros, a gente pensa nessas grandes empresas de tecnologia e fala assim, não, isso aqui está no Vale do Silício, isso aqui está em Seattle, ou isso aqui está em Shenzhen, na China. Mas é normal das empresas, e de maneira nenhuma digo que estão corretas, porque se a legislação permite, isso é validado. Tá? Mas é normal que as empresas também tenham, muitas vezes, base em paraísos fiscais. De maneira correta, não estou falando o sonegador, não, mas tem uma base. Cabe, e eu acho que aqui é muito correto, cabe aos países se movimentarem para evitar que o que a legislação hoje permite traga essa redução de carga tributária, né? Então, assim, a guerra é justa, assim, eu acho que a discussão é justa. E até é muito bom falar aqui, um dos idealizadores desse projeto BEPS, que até hoje segue muito com o Pilar 1 e 2, o Pascal, ele fala muito, olha, existe hoje muitos casos onde se paga menos, tem a questão da erosão da base, né? Você diminui a base tributável, ou se transfere os lucros e tal, que são totalmente legais. A gente tem que parar de querer discutir se isso é ilegal ou não, e sim fazer mudanças. Vamos aqui fazer mudanças para ter uma tributação mais justa. E nesse sentido, eu acho que vem muito bem esse Pilar 1, a parte B dele, para atacar essa questão, tanto da parte de marketing, que é muito forte, né? Hoje, você perguntar, qualquer alguém que começa um business agora, ele está pensando, cara, como é que eu coloco propaganda no Instagram, como é que eu ponho isso no Google e tal. Hoje, assim, ninguém pensa muito mais, eu vou botar no jornal. Ninguém vai ver nada no jornal, não tem mais o jornal, assim. Não, a televisão até tem um pouco, mas você não vê uma televisão, você vê Netflix. Netflix não tem comercial. Então, assim, hoje a propaganda é na parte digital. Então, assim, isso é muito importante. Se envolve valores muito grandes no mundo atual, né? Então, assim, esse fecha o Pilar 1, né? Eu acho que o Pilar 1 ele vem muito mais para trazer um ajuste da tributação dessas grandes empresas que têm atuação muito forte e que hoje deixam muito de tributar em países destino delas para tributarem ou no país onde está a sede delas, ou eventualmente ter uma tributação reduzida no meio do caminho, né? O Pilar 2... Você vê, né, Ernesto, que tem até uma busca nessa lógica do Pilar 1, até de justiça fiscal, onde você busca, na verdade, atingir quem tem capacidade contributiva, porque a manifestação de riqueza é clara nessas empresas, né? E a questão era justamente a dificuldade de você pegar isso. Então, tem até uma lógica aí de justiça fiscal com o objetivo de captar mais essa capacidade e poder, pegando esse dinheiro, né, dos consumidores brasileiros, investir no próprio Brasil. Então, acho que, e assim, em todos os outros países. Então, é bem interessante esse foco, né, de justiça fiscal. Com toda certeza, com toda certeza. E aí eu acho que vem talvez o mais inovador, que é o Pilar 2. O Pilar 2, ele olha a questão de justiça fiscal de uma maneira, não sei se seria socialista, comunista, mas é uma maneira, eu acho como nunca antes foi visto. Ele traz uma sistemática para você ter uma tributação mínima global, tá? Eu acho que muito já se falou disso, que foi tal, mas só identificou o seguinte, olha só, algumas atividades têm que ter uma tributação mínima do global. Por quê? Porque senão sempre vão se fugir disso. Sempre vai ter um planejamento tributário, vai ter um advogado tributarista, muito estudioso, um consultor, um planejamento, vai arranjar uma maneira de tributamento, vamos criar uma tributação mínima global. Eu podia dizer assim, mas isso é utópico. Acho que só de já existir um tratado com 130 países do mundo que assinaram, já acho que não é mais utópico. Pode ainda ser distante de algo totalmente operacional? Acho que até sim. Mas a gente está num caminho muito próximo de chegar lá. Eu acho que a evolução de só ter um tratado nesse sentido é muito grande. A regra geral, né, a base desse Pilar 2 seria que determinadas empresas de atividades
tributassem pelo menos 15% das suas atividades. Seria o mínimo. Por que isso? Para estimular que, tendo uma tributação mínima, essas empresas busquem, bom, já que eu vou tributar pelo menos isso, eu vou deixar essa tributação no país onde eu estou gerando a renda. Porque não adianta, senão eu vou deixar essa tributação no país fiscal, ou então eu vou trazer essa tributação para a minha sede e vou tributar igual. Então, os países que são os geradores de renda, ou então os consumidores, ou então os usuários, esses países vão criar regras para tributar isso e as empresas vão ficar, não adianta eu fugir daqui, porque eu vou pagar em algum lugar. Então, é mais justo que eu pague nesse país aqui mesmo. E aí eu acho que tem dois fatores, né? Eu acho que primeiro tem uma questão de um próprio movimento, né? Hoje em dia, eu já tenho um movimento muito interessante das empresas se preocuparem com a imagem dela, né? Aí eu vou fazer um pequeno parênteses aqui, né? A gente teve na Europa alguns casos relevantíssimos. Eu estou aqui falando muito do Google, nem vou falar primeiro do Google, falo primeiro da Apple. A Apple teve um caso muito grande na Inglaterra, de uma tributação reduzida, né? Isso gerou uma alteração enorme. Isso tem uma tributação, inclusive, muito grande também na França. E aí tinha uma discussão se a questão tributária, regulatória e tal, mas o impacto foi tão grande da notícia, dizendo que a Apple deixava de pagar bilhões e bilhões de euros, que ela fez um acordo e aceitou pagar isso, né? Porque, por mais que o valor seja muito grande, o dano de imagem hoje é terrível, né? Hoje tem o cancelamento, né? O cancelamento é algo muito novo, né? A tributação vai sempre correndo atrás, né? Então a tributação hoje também está usando o cancelamento. Olha, meu irmão, se você não vai pagar, eu vou divulgar aqui que você está deixando de pagar tantos bilhões aqui e está tendo esse ganho. E aí isso tem impacto, né? E aí é uma coisa que foi acontecer muito grande. E aí, paralelamente, o Google também teve um caso clássico também de tributação com a Irlanda, uma tributação reduzidíssima, né? Os números chegaram a dizer que o Google tinha uma tributação total nas atividades na Europa que é de 0,001% de toda a receita que elas geraram na Europa, né? E isso pegou muito mal, né? Assim, até quem quiser depois dar uma olhada no YouTube, primeiro tem o Double Dutch Irish Sandwich, que pô, é um nome, parece um novo Big Mac da vida, mas é um planejamento tributário isso aí. Isso foi criado. Se você botar lá, vai estar lá no YouTube lá. Entender o Double Dutch Irish Sandwich, que é um planejamento para você pagar menos tributo na Europa. Depois ele criou o Single Malt, que também não era uísque, mas uma tributação com malta, uma redução também. E isso gerou um impacto muito grande, porque o impacto ligado à imagem da empresa, né? Isso é muito interessante porque com essa ideia de ter uma tributação mínima, ele fala, cara, se eu não tributar aqui na Europa, ou que for, em Portugal, na Alemanha, que for tal, a Irlanda vai me tributar, ou a Holanda. E aí, certamente, se não me tributarem, lá nos Estados Unidos, onde vai chegar, isso vai me tributar. Então, assim, existe essa sistemática. E quando você tem 130 países que assinaram esse acordo, você passa a não ter muito para onde correr, né? Os países fiscais sempre vão existir, mas você passa a ter que, de fato, ter ali um controle maior. Isso é algo muito importante, sim. Eu acho que quem pensa hoje em tributação só com aqueles meios antigos de cobrar o tributo, acho que isso vai mudar, né? A gente tem, trazendo um pouco para o Brasil, né? Tipo, a gente tem, sei lá, desde a lista de grandes devedores, tem até o aplicativo da PGFN, você identifica quem está devendo, não está, né? Isso é algo muito, tipo, por mais que a gente questione, mas é o futuro, né? Assim, o mundo hoje é muito disso, vive muito da imagem, né? E aí, nessa linha, vem o Pilar 2, trazendo essa regra. Essa regra, em princípio, são para as empresas que faturam acima de 750 milhões de euros, que é muito dinheiro, né? A gente está falando aí quase de 5 bilhões de reais, mas veja a diferença. Em um caso, esse caso aqui é 750 milhões de euros. No outro, é 20 bilhões. Assim. Então, assim, não é nem 10 vezes mais, é 15 vezes mais o tamanho. Então, o outro caso, de fato, é para gigantes mesmo. Esse caso aqui já pega muita empresa que ela vai ser obrigada a ter essa tributação mínima de 15%. Eu acho que é algo muito válido, né? O quanto que isso vai funcionar, eu acho que a gente vai ver com o tempo, mas acho que o caminho foi muito bem dado, né? E aí, como é que funcionaria isso? É o seguinte, o país sede, onde está a empresa, então vamos lá, os Estados Unidos, a China, o que for tal, ele pode verificar se aquela empresa ou as coligadas delas, controladas delas, tiveram uma tributação total menor que 15% daquela receita que está vindo de fora. Se elas tiveram, aquele país, ele vai criar mecanismo para ele mesmo tributar. Então é aquilo. O Google fala, cara, se eu conseguir um planejamento de não tributar na Europa, que for tal,
quando chegar nos Estados Unidos o dinheiro vai ser tributado, né? E aí, evidentemente, mas ele pode mandar para um paraíso fiscal. Claro que pode, mas no final das contas, né, tipo, a sede do Google está nos Estados Unidos, né? Os donos do Google estão lá, então assim, as coisas estão lá. De alguma maneira, sempre chegar. Então, acho que é um bom passo, acho que foi um bom caminho, né? Essa é a primeira regra. Tem alguns pontos, né? E até aqui eu queria ver um pouco também a Micaela. O pessoal fala que muito isso pode dificultar um pouco o investimento no exterior, né? Porque é normal que os países deem benefícios para as empresas virem para o país. Então, assim, uma empresa de fora, eles têm benefícios reduzindo a tributação. E aí algumas pessoas falam, mas isso vai dificultar o investimento no exterior, tal. A gente vai dificultar de receber novas empresas. Como é que seria isso? Como funcionaria? Eu queria até ouvir a Micaela aqui, também tem a minha opinião. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso, Micaela. Na realidade, eu acho que a gente está tendo cada vez mais uma tendência, né, a evitar, de certa forma, tentar controlar essas economias, esses países onde você não tem tributação nenhuma, né? Não como uma forma de punição, mas como uma forma da necessidade de você estar estimulando que essas empresas produzam e contribuam com as sociedades onde elas estão naturalmente. Inclusive, a gente vê um movimento dos próprios paraísos fiscais tentando melhorar a sua reputação, né? Eu tenho reparado isso. Vários deles têm começado a gerar alguns controles, né? Têm buscado justamente por isso. A gente acaba criando... Isso me lembra muito essa discussão que a gente está tendo. Chega a ser até engraçado que numa outra live eu estava falando isso com o Felipe Renault. Há muitos anos atrás, quando eu fui estudar no mestrado capacidade contributiva, e eu quis fazer uma alusão da capacidade contributiva com o direito fundamental e com o direito humano, eu usei uma noção de cidadania universal de Kant. E eu acho interessante que o Kant, ele tem essa visão universalista, apesar de nunca ter saído do lugar dele, e o que a gente está vivendo, e essa questão de esse seu histórico, essa sua introdução com relação ao tratado, mais de 130 países assinando, a ideia de você ter um tributo que faça isso, faça uma tributação universal em várias bases, é uma ideia da gente entender que existem fronteiras, mas mais ou menos, né? A partir do momento que no mundo digital a gente não tem fronteiras. Então, a única forma de você conseguir tributar alguma coisa que efetivamente não respeita a fronteira é você dando os braços, né? Cada um dando a mão para o outro e a gente tentar ver se todo mundo consegue participar dessa fatia de bolo. Então, acho que esse movimento ele foi muito interessante porque ele traz essa visão universal, não porque todo mundo seja bonzinho, mas por uma questão natural de você precisar que todos estejam no mesmo barco para conseguirem ter uma fatia nisso. Então, eu acho que a tendência é, sim, a tributação por si só ela não afasta investimento, né? Eu acho que o que afasta o investimento é insegurança jurídica, né, Ernesto? Isso aqui, por exemplo, no Brasil a gente tem a dar com pau. Então, acho que isso afasta o investimento muito mais do que qualquer outra coisa. Mas qual a tua opinião sobre isso? Eu acho que esse cara está coberta de razão. A insegurança jurídica, esse é o maior terror, né? Assim, a gente tem acompanhado aqui os debates, né? E os debates passam sempre por isso, né? A gente não sabe qual o caminho que vai julgar o Supremo, quem vai julgar aquilo, como é que é isso, como é que se decide isso. Eu concordo plenamente. Assim, insegurança jurídica é algo terrível e talvez é quase uma consequência de um sistema lento, de uma análise ainda retrógrada, um pouco da nossa realidade, de imaginar a tributação de uma maneira muito antiga ainda, né? E eu concordo plenamente. E eu acho que, de fato, tributação não afasta investimento. Eu acho que, realmente, as empresas vêm para os países porque elas veem oportunidade, elas veem ali algo que funciona bem. E, muitas vezes, cara, mesmo o grande empresário, se ele sabe, eu quero saber exatamente quanto eu vou pagar. Mas tem um lugar que você paga menos. Não, mas eu pago menos quanto? Não, lá não se sabe. Você pode pagar um pouco menos aqui, um pouco menos ali. Alguém pode te cobrar aqui, o que for. Eu falo, cara, deixa eu fazer o meu plano de negócio. Eu faço um plano de negócio, ficar num lugar que eu sei quanto eu pago, como é que funciona. E, inevitavelmente, hoje, tem um mercado mundial, né? Antigamente é difícil você chegar em alguns mercados. Que não sei, hoje em dia, o mercado consumidor é mundial. Então, assim, as empresas elas querem estar em todos os lugares também. Isso é importante. E é importante que esses lugares tributem também. Então, assim, eu não vou para tal país porque lá eu tenho uma carga tributária de tanto. Sim, olha, tudo bem, você vai deixar de ter aquele país, seu concorrente vai para lá, né? E se você tem uma regra onde todos os países passam a exercer essa tributação mínima de 15%, isso é até mais justo, né? Porque eu falo assim, olha, aqui você não vai entrar sem pagar tributo, mas você vai pagar igual em todo qualquer lugar. Então, você vai vir para o meu país por quê? Tem segurança jurídica, ou tem infraestrutura, ou tem um mercado consumidor bom, né? Eu acho que isso é muito interessante, né? E aí,
vem a segunda parte do pilar 2. O pilar 2 são 3 partes. A segunda parte vem justamente para aqui, para evitar que as deduções que determinado país dê, isso vá para um outro país e gere uma tributação menor. Então, ou seja, o país aqui o país X cria uma tributação de 15%, seguindo a regra, mas ele dá várias deduções para aquilo. Aí ele fala, não, gente, eu estou seguindo o tratado. Eu estou aqui pagando os 15%. Mas eu tenho uma dedução que você pode abater do imposto aqui, um valor que você investiu, você pode abater outro valor que você colocou aqui, você tem uma dedução porque você tem um benefício fiscal específico aqui, mas a carga tributária é 15%. E aí, entendendo isso já, né, que é uma realidade, a gente vê hoje isso muito, discute-se muito sobre isso, quando a gente fala de tratados internacionais, né, bitributação, a regra número 2 do Pilar 2, ela já traz exatamente previsões para evitar isso. Então, os outros países, né, o país que vai estar sede, se ele identificar que a tributação naquele país está menor do que deveria, porque o próprio país está dando uma meio de malandro, trazendo uma redução embutida e tal, ele fala, tudo bem, você está menor, você ganhou isso até lá, mas aqui você vai complementar quando você tem que pagar. Então, se aquele país quer dar um benefício, esse benefício na verdade não vai ser benefício. Porque você não vai pagar lá, mas vai pagar aqui. Então, no fundo, você que investir lá, você vai continuar tendo a mesma carga tributária. Então, eu acho que isso é muito legal, porque traz, de fato, uma divisão mais justa. E você até evita, tipo, aqueles benefícios que a pessoa vai criando e você entra num ciclo negativo, né? Você começa a dar benefício, só tem a empresa com benefício, né? A gente teve um exemplo claro aqui no Brasil agora, da Ford, né? Que teve uma grande disputa tributária, quem dava mais benefício, que for tal, e acabou que depois ela entrou e foi embora. Né? Ela até dizem que vai compensar ou não, tal. Eu não vou entrar no detalhe, acho também a empresa tem o direito de poder ir embora. Mas a verdade é que a sistemática era ruim. Você queria ter aí a empresa cada vez cobrava menos e menos. Não, vai para o Rio Grande do Sul, vai para a Bahia e tal. Foi uma guerra fiscal e no final depois a empresa foi embora, porque isso acontece também, né? Então, acho que isso complementa o primeiro ponto, né? O primeiro ponto evita que a empresa procure países com tributação muito reduzida e o segundo evita que os países criem uma tributação reduzida para estimular as empresas para virem. Então, um fecha com o outro. E o terceiro ponto é um ponto complementar, mas é um ponto que tem um debate muito interessante. Por quê? Criou-se uma regra para poder autorizar um país a desrespeitar, entre aspas, desrespeitar um tratado internacional para evitar a tributação. Quando eu identificar que as empresas estão utilizando aquele tratado para conseguir uma tributação reduzida, né? E aí tem algumas bases sobre isso, né? Os 15% é um norte, mas em princípio você faz uma redução, tá? Em princípio, então, não é os 15%, é isso, até um pouco menos já serve. Mas se ele consegue identificar que houve aquela intenção utilizando o tratado, e aí tem até um termo, a gente está aqui, a gente conhece muito tal do treat shopping, né? Que a pessoa vai lá, vou comprar tratado aqui, eu compro um aqui junto com o outro, aí eu junto um com o outro aqui, crio uma sistemática maravilhosa. Ele falou assim, não, calma aí, já vamos criar uma sistemática para evitar isso. Por quê? A verdade é que alguns países criam uma teia de tratados e aí você vai juntando um com o outro, tal, e vai se beneficiando com isso. E aí já tem uma regra específica para excepcionar a aplicação do tratado nesses casos. A gente está ainda começando com isso, né? E aí é importante entender que a definição, cada um vai dar um pouco no detalhe, vai ter ainda chegar até 2023. Mas só de ser sinalizado com isso, eu achei muito bom, né? Eu acho que aqui tem um caminho muito bom. Como é que você vê isso, Micaela, dos tratados poderem ser excepcionados? Ernesto, eu estava pensando aqui em você falar nisso, eu fiquei pensando também como é que vai ser feito esse controle, né? Eu achei interessantíssimo, porque tá tudo muito casado dentro desse racional da gente evitar que alguém dê uma de João sem braço e consiga atrair aí de uma forma não paritária investimentos, né? Eu acho que a lógica é essa, vamos equalizar todo mundo, vamos criar uma tributação, querendo ou não, a empresa não vai poder escolher uma opção de negócio só pautada na questão de uma redução tributária, e sim no objetivo de mercado de consumo, segurança jurídica, dentre outras opções que vão vir para ela. Então, acho que é interessante, mas de certa forma quebra um paradigma, né? Que é a própria Convenção de Viena dos Tratados, que dizia que você não pode deixar de aplicar um tratado, salvo se ele tivesse com compatibilidade em relação ao direito fundamental. Então, você traz aí uma disruptura forte em relação a uma estrutura que a gente já tinha anteriormente imposta. Agora, um ponto que eu acho de complexidade, eu queria saber a tua opinião, além, obviamente,
da sua opinião também em relação a essa regra tão inovadora. Eu queria, como é que isso vai ser controlado? Já existe alguma ideia com relação à forma de controle dessa aplicação por parte dos países? Porque isso vai exigir uma certa fiscalização, né? Esse é um excelente ponto. Essa também é a maior dificuldade, né? Assim, a gente, quando tinha dois tratados, dois países num tratado, já é difícil controlar, né? A gente tem alguns casos no Brasil, tipo, que o Brasil já não aplicava o tratado, aí a Alemanha denunciou e tal. Imagina com 130 países. Os mecanismos utilizaram de alguma certa inteligência, né? Então, por exemplo, o Pilar 1, aonde você fala que, olha, tipo, essas empresas têm que deixar parte do lucro nos países onde está obtendo aquele lucro. No fundo, o que foi estimulado é criar uma regra padrão e que os países passassem a seguir essa regra padrão, internalizassem essa regra para o sistema tributário deles e aí, com isso, começasse a exigir uma regra que, usando esses parâmetros de, olha, a partir de agora, toda e qualquer empresa que identifique-se que teve um faturamento de maior do que 20 bilhões de euros por ano e entrou no Brasil vai ser tributado. Então, assim, esse é algo tipo, que o Brasil tem que trazer essa norma. E o objetivo é esse, né? Paralelamente, se falou muito, até nas próprias regras se explica muito, de tentar que os países, que eles chamam lá dos países sede, né? Onde as grandes empresas tragam normas também para implementar que as empresas sigam isso. E aí tem dentro dos comentários, né? Tipo, tem as regras primárias, mas tem os comentários. Eles falam muito de regras de compliance, que eles chamam desde o compliance social, mas um compliance com as atividades da empresa. Então, assim, regras de controle efetivo, que nem tem a Sarbanes-Oxley, que, olha, aquelas empresas listadas não podem ter atividades ligadas à corrupção, tal. Vão ter regras que, olha, se essa empresa não estiver cumprindo isso, ela vai ser afetada. Então, assim, nos próprios controles dela, vão ter. Evidentemente, isso vai demandar uma disposição desses países implementarem isso. No atual momento, vivemos num mundo azul, maravilhoso, todo mundo assinou. Mas não foi todo mundo, tiveram algumas exceções, né? A Irlanda, por acaso, foi uma que não assinou, né? A Irlanda dos seus benefícios, a Estônia, mas Hungria, algumas exceções, acho que foram 5 exceções só. Mas a verdade é que todo mundo falou, cara, vamos implementar isso, porque a gente também quer trazer essa regra. Então, é uma implementação dupla, ainda que os países aqui, onde estão os consumidores, eu coloco o Brasil nesse caso, ele vai criar determinados conceitos e regras tributárias para estimular que seja aplicado, e os países de lá vão tentar regras também para estimular isso. No caso do Pilar 2, por exemplo, da renda de 15%, a tributação de 15% mínima, esses países vão ter o direito de tributar a diferença, né? Então, é aquilo. Se esse país passar a não tributar, e aí, olha, cai por baixo isso, mas em tese ele vai estar ferindo o tratado que ele assinou com todos, né? Não me parece que seja fácil, tá? Assim, Micael, eu vou ser muito sincero, assim, eu acho que tem debates que talvez sejam extremamente aplicáveis nesse exato momento. Mas eu acho que esse debate talvez seja extremamente atual, porque eu acho que é o primeiro passo, assim, um passo gigante para um movimento de regras tributárias globais. E a gente começou a economia digital, mas não duvido que a gente vai ver ainda uma regra de tributação de renda mundial. E aí é aquilo, olha, cada país tributa um pouco mais, mas vai ter uma tributação mínima da renda. Então é aquilo, olha, não importa que você é residente de Mônaco e você passa o dia em, sei lá, nas Ilhas Cayman e você só tem uma casa no Brasil. Mas vem cá, mas você entrou aqui no Brasil, você tributou quanto a sua renda? E aí vai ter lá, hoje já tem o certificado internacional de vacinação, né? Hoje eu vi isso. Eu vi que tem o SUS, tem um aplicativo que fala assim, tem um certificado internacional, você sabe se você vacinou ou não. Quem sabe amanhã vai ter um certificado internacional, mas cara, você pagou imposto de renda ou não? Não é tão impossível isso. Então, assim, pode parecer algo distante, mas o principal passo já foi dado. Os países começaram a se interessar em ter tributações globais. Eu acho isso muito interessante. Então, acompanhar a evolução disso, eu acho que é interessantíssimo, porque talvez as nossas grandes discussões no futuro não vão ser mais com o Supremo. De repente vai ser com uma corte internacional que analisa o tratado, quem sabe, de repente, até mais estável, né? Que tem um pouquinho mais de estabilidade, siga mais um pouco os precedentes, né? Vamos tentar buscar uma coisa. E vai ser uma discussão, talvez, muito maior, porque, de fato, você pensar só localmente não vai funcionar.
evidente que sempre vão ter especificidades. Não imagino que não tenha como você ter, cada país as suas regras específicas. Isso vai ter. Mas em N coisas gerais, você vai poder ter, de repente, um norte global, né? Eu acho que é difícil você não imaginar um mundo assim, né? E aí eu acho que, nesse sentido, agrega muito, tá? Essa inclusão agora, essa discussão de uma maneira global, e não só da discussão, porque a discussão que está vindo agora, ela veio em função de um certo apontamento que o mundo teve quando teve o projeto do BEPS lá atrás, com os 15 cases, e quando se tratou da economia digital, ele foi quase inaplicável. Tipo assim, as pessoas falavam assim, pô, mas esse aqui não falou nada, né? Ele falou tudo muito aberto e tal. E achei que a OCDE fez muito bem. Olha, é verdade, vocês têm razão mesmo, vamos agora começar a focar em economia digital. A gente tem lá os 15 pilares do BEPS, do BEPS já, mas o pilar 1, esse pilar ficou muito fraco, vamos mudar ele, vamos trazer um outro pilar também para isso. E aí vamos fazer o seguinte, agora a gente vai passar a focar totalmente na economia digital. E eu acho que foi um bom exemplo, eu acho que agora, eu critiquei muito o BEPS tal, que é o BEPS da economia digital, eu falei, cara, falaram, não disseram nada, não mudou quase nada isso aqui. Acho que agora é o oposto. Agora, vamos ver como vai ser aplicado, mas acho que agora está, de fato, com um cenário muito bom para você passar a ter efetivamente uma tributação mais justa na economia digital. Assim, e acho que é um caminho, né? Eu acho que tem grandes reflexos. E aí, eu até aqui, eu e a Micaela, a gente conversando um pouco sobre os temas aqui, tinham vários temas interessantes, né? Aí eu falei, cara, vamos começar com um, porque de repente o tema vai render, depois, se for o caso, a gente engata em outro ou não. Mas já trazendo nisso, só para finalizar aqui, eu acho que esse debate também é muito interessante, por quê? Será que dá para a gente pensar numa reforma tributária nesse momento, que não considere um tratado assinado pelo Brasil, que vai entrar em vigor daqui a 1 ano e meio? Acho que é muito difícil, né? Não tem, né, Micaela? Não tem. Então, assim, isso tem que ser levado em consideração, né? Assim, essas regras, talvez, é o momento do Brasil, cara, eu já vou começar a implementar isso. Depende assim, ó, eu criei a regra para valer a partir de 2023, mas já vamos botar isso no papel. Você criar uma regra que vai contra esse acordo aqui, é terrível, né? Então, porque no fundo, tipo, a gente já assinou isso, já se comprometeu. A gente está discutindo tributação agora. Tem nortes interessantíssimos nesse acordo aqui, né? Então, seguir essas regras me parece algo muito interessante. Até porque você cria uma sistemática agora, para entrar em vigor, no melhor dos mundos, no ano que vem, né? Porque, tipo, tem anterioridade aí e tal, que for. Então, assim, também, vamos lá, essa reforma também não vai ser da noite para o dia. Aí você entra no ano que vem, para depois de um ano ter que mudar de novo, porque mudou a regra, né? Então, é muito relevante trazer isso para o debate também, né? Eu acho que quem está falando de reforma tributária tem que pensar nisso, né? Não é só uma intenção. Tem um tratado assinado pelo Brasil já, né? Então, acho que isso tem muito a ver. E aí eu vejo alguns debates hoje sobre reforma tributária, especialmente essa parte da economia digital, ainda um pouco meio perdidos, né? Tipo assim, tem muita coisa diferente, né? É complicado, né? Se, tipo, de fato, você conseguir para que resolva tudo, mas acho que tipo, um dos caminhos é, olha, nesse ponto aqui, nós temos já uma base, que tem um norte que o mundo está seguindo, e a gente assinou ali, se comprometeu a seguir também. Vamos tentar seguir essas bases, né? Eu acho que esse é o caminho, né? Ernesto, eu até queria mencionar o seguinte, a minha sensação... Primeiro eu queria falar que eu achei sensacional a tua visão da possibilidade dessa tributação, vamos dizer assim, universal no âmbito digital poder ser utilizada para renda. Eu não tinha pensado nisso, eu achei assim, realmente uma visão bem interessante e não tenha dúvida, acho que isso é muito factível. Agora, com relação a esse ponto aqui no Brasil da reforma tributária, o que eu vejo, né? A gente tem propostas de reforma que não se conversam, né? A gente tem a questão relativa ao IBS, que tem uma proposta de implementação de 1.600 anos, tá? Hipérbole total aqui, mas realmente uma proposta de reforma tributária. Se demora 50 anos para implementar, pelo amor de Deus, não existe. No universo digital, de correria, de mudança de tudo, não existe isso. Mas tudo bem, estamos lá. Você tem a CBS, você tem outras emendas alternativas a essa proposta, e o que eu vejo é que a base ela continua muito física. A gente ainda está discutindo muito. Existem algumas inclusões, algumas nuances com relação à questão digital. De fato, a gente tem um problemaço e a gente vê... foi até engraçado isso, porque no início da discussão da reforma tributária eu fiquei pensando, gente, os estados vão perder arrecadação, porque com a situação, inclusive, o Supremo entendendo que questões como licença de software, serviço e tal...
mudando sua visão, ele vai estar trazendo muita coisa para o âmbito dos serviços, né? Então, o ISS está com a base alargando, enquanto o ICMS está, coitadinho, ficando quase em estado famélico. E aí, é óbvio, para os estados é interessante que haja uma unificação, porque ele está perdendo base. Agora, a questão é, será que é só isso? Né? Será que a gente tem que discutir só isso? A gente tem, como você colocou, um projeto que traz uma série de paradigmas, que muda concepções, né, de tributação. Será que a gente, dessa forma, não vai ficar muito a reboque? Né? Como é que fica o Brasil em termos de atração de investimento também, dentro desse contexto, já que existem outros países que assinaram e que já estão, talvez, tomando medidas para implementar isso? Eu até queria fazer um paralelo contigo. Como é que está isso em termos globais? Você falou que nos Estados Unidos, com mudança de governo, o Biden entrou com uma ótica de tentar implementar, vamos regulamentar diferente. Como é que está isso no global? Os países mais desenvolvidos, eles estão realmente se movimentando para fazer essa implementação? Como é que está isso? Boa pergunta, Micaela. Teve uma grande euforia com a assinatura. Assim, a gente viu, primeiro, o governo americano ficou muito empolgado e ele assinou, divulgou muito isso. Ele poderia passar essa proposta lá no Congresso, ele precisa... provavelmente eu vou errar o número, mas eu vou estar, acho que uns 62 congressistas que vão assinar isso tal, aprovar, e ele está no limite ali. Então, é até um teste para ele ver se ele consegue ter uma aprovação forte da base dele hoje, que ele tem maioria. Então, assim, acredita-se que ele, inclusive, quer testar isso, porque parece um projeto muito salutar. Os Estados Unidos hoje tem um movimento também grande já a favor de uma tributação maior dessas empresas. E aí também tem aí uma opinião própria, tá, né? As empresas são muito lucrativas, né? Elas são muito, muito lucrativas. Você vê, os maiores bilionários hoje lá, estão todos lá, né? O Bill Gates, o Bezos, aí tem o do Facebook, tá todo mundo ali naquele negócio. O Elon Musk, essas empresas digitais estão muito nisso. Então tem um intuito muito forte de passar, e até os comentários estão passando aqui muito, é que o governo americano quer implementar isso logo. Porque o governo americano, ele entende que é melhor eu trazer algo regulamentado, reduzir um pouco a minha tributação interna aqui e aumentar um pouco a tributação em outros países, mas eu mantenho as minhas empresas com uma regra geral de 15%, por exemplo, do que deixar o mercado aberto. E é o que está acontecendo com países já criando tributação sobre essas grandes empresas americanas. A França criou, só não implementou porque o Trump foi lá e criou um ato contra. Foi engraçado que a França criou um imposto para tributar as grandes empresas americanas. Não, vou tributar agora a Amazon, a Apple, o que for. Aí o Trump criou um imposto para tributar a importação de vinho, de queijo, tudo que a França exporta. Aí os dois chegaram num acordo lá, o Trump e o Macron, ninguém tributou nada. Mas estava pronto já a tributação, já tinha passado. A Espanha chegou a implementar. Então, assim, a Inglaterra também estava pronta para implementar uma tributação sobre as empresas. Então, o que eu vejo é um cenário de consenso, especialmente nos países desenvolvidos, que, infelizmente, talvez ditam muitas regras ainda, né? Essa é uma realidade. Mas o conceito de, olha, é melhor ter uma regra geral que todo mundo aplica do que deixar isso em aberto e virar uma guerra para todo mundo. Por quê? No final das contas, esses países também perdem muita tributação. Né? Evidentemente que os mercados consumidores, digamos assim, usuários desses países também é muito forte. Então, eu vejo uma tendência grande do mundo em seguir isso. E tinha uma grande nuvem negra sobre esse acordo, que achavam que a China não iria assinar. Né? E a China assinou, o que eu acho uma coisa muito boa também. Assim, né? A China, de uma certa maneira, ela hoje já está fazendo uma mudança na economia dela, né? Ela foi sempre aquela economia que é meio motorzinho do mundo, muito tipo de produção, produzir muita coisa, industrial e tal. E hoje vira uma economia que é muito de consumir serviços também, atividade, e também de vender muitos serviços, né? Quem nunca entrou no AliExpress ali, né? Quem nunca viu isso e tal. E se você for pegar na Ásia lá, tem concorrentes de igual para igual com o Facebook lá na Ásia. O WeChat é um meio super forte na Ásia também. Então, eu sinto hoje uma tendência mundial a favor de implementar esse acordo. E a verdade também é o seguinte, se os grandes players assinam, é muito difícil que alguém não assine, porque ele começa a sofrer aquela guerra ali dos tratados. Olha, você não vai assinar, então eu vou criar aqui uma sanção para você. Então eu vejo, de fato, um cenário favorável hoje não digo favorável à implementação, mas favorável à continuação desse processo,
que vai desencadear essa implementação em 2023. Mas eu acho isso muito bom, porque às vezes você vê os tratados que, quando são assinados, já ninguém mais quer seguir com isso. Então, eu acho que hoje o caminho está muito propício a isso, especialmente porque, no momento, os ganhos são muito grandes da economia digital, então também tem espaço para tributar mais aqui e ali. Né? Aquilo que a gente falou um pouco aqui também, a questão da imagem também. As próprias empresas digitais, elas hoje se preocupam muito com essa questão da imagem. Então, assim, acho que está no caminho certo para assinar isso. Acho que atualmente o cenário é propício e espero que o Brasil também veja isso também, né? Entenda também essa briga do ISS com o ICMS, tem toda a razão. Isso gera, de fato, ali um buraco para os estados, como é que vai funcionar isso, né? Especialmente nos estados com o ICMS, que é um grande arrecadador, né? As mercadorias hoje são digitais, né? Hoje em dia, até para brincadeira, mas ninguém compra mais aquele CDzinho físico, né? Não tem mais isso, né? Hoje você baixa na internet, né? Tipo, até mesmo o download, que tinha dúvida se é o ICMS ou não, né? O Supremo julgou já, não, isso aqui também é serviço, né? Então, assim, no fundo, hoje, a verdade é, cada vez mais vai migrar para o ISS. Eu, particularmente, assim, isso daqui é uma outra live em relação à reforma tributária, eu, particularmente, acho que a reforma tributária tem que se pautar muito na sistemática, na maneira de se cobrar, na maneira como você implementa isso, na maneira de se fiscalizar. A redução de carga tributária é uma mudança, eu acho ela linda, assim, adoro que as pessoas discutem isso, mas eu, infelizmente, não acredito muito que vai acontecer. Né? Quando eu me pergunto na reforma tributária, eu falo assim, uma coisa é certa, a carga vai aumentar e não vai ser como está aí. Então, assim, a primeira, a carga tributária vai aumentar. Pode ser que diminua para um ou para outro, mas vai aumentar. E a segunda coisa, como está hoje, não vai ser o que vai ser aprovado lá na frente, porque alguma coisa vai mudar. Mas, e aí, olhando aqui para o nosso lado, na nossa discussão, eu acho que o digital podia usar como parâmetro um pouco isso, né? Tipo, óbvio que não é fácil a discussão, mas podia usar como parâmetro. Ó, já tem um norte aqui, vamos já colocar isso na reforma também. Acho que essas coisas são mais fáceis, né? Então, essa questão de, tipo, olha, cara, tem que ter uma tributação mínima. Não importa, se é uma empresa grande, faturista, tem que ter uma tributação mínima. Isso é importante que tenha essa tributação mínima, né? E é claro, você vai ter margem para discutir, mas não é justo você ter uma empresa que fature bilhões e que, de repente, sei lá, tem uma tributação de, sei lá, 5%, né? Acho que isso, as pessoas conseguiriam ajustar isso, entendeu? Não, com certeza, Ernesto. A gente vê que, na verdade, inclusive eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando, da própria questão do imposto de importação, né? Que é tão ligado a um elemento físico que não existe mais. A gente baixa download de livro, download de programa, não sei o quê, e você não tem imposto de importação. Então, os países realmente eles vão perdendo base tributária, a erosão das bases é clara por uma mudança de sistema. Se a gente não se modifica também, se a gente não busca se adaptar a essa realidade, a gente vai estar com uma tendência de perder cada vez mais base tributária e começar em discussões como a gente tem hoje, de fazer reinterpretações muitas vezes de tratados ou de normas legais, buscando o aumento da arrecadação e trazendo mais insegurança jurídica, que eu acho que é um dos pontos assim mais problemáticos do Brasil hoje. Não é nem você ter um aumento da arrecadação, mas você ter, de fato, uma insegurança jurídica em relação ao aumento da arrecadação, porque sempre tem aquele vírgula, né? Aquele C. Então, é um caos, assim. Bom, Ernesto, Total. olha, eu só posso te dizer que foi uma aula. O Fábio está dizendo aqui que o encontro dos dois melhores tributaristas do país, porque ele é um querido. Agora, na verdade, é um grande tributarista que é muito querido. Tem muitos amigos aqui, o Daniel Budino, o João Gasparino, a Georgia está aqui também. Porra, obviamente, a minha esposa maravilhosa, Ana Carolina Fragoso. Porra, tá aqui o Pedro Beijo para ela. a Bianca. A Camila também mandou aqui um abração. Sensacional isso aqui. Esse encontro é muito gostoso, né? A gente está aqui junto, debatendo. Sensacional. Eu agradeço muito o convite. Cobrei da Tati. Eu sei que ela não pode estar aqui hoje, mas falei, Tati, vamos ter que ter um outro. Eu amo vocês aí, admiro muito vocês aqui. Eu falei, eu já estou me convidando para o próximo aqui, mas esse papo é ótimo. E a Micaela é uma amiga querida de longa data, então é muito bom estar discutindo qualquer coisa. Tributação, então, eu estou sempre aprendendo. Oh, que isso, olha, quem aprendeu fui eu. Só quero agradecer, Ernesto, porque foi assim, uma viagem, você tratou de temas tão complexos que quando a gente para ler o texto, aquilo às vezes até meio chato, meio incompreensível para a pessoa que não atua na área. Você trouxe uma visão misturando direito com economia, a evolução das sociedades, a mudança de paradigma. Cara, foi assim uma live sensacional. Eu só posso te agradecer por essa aula, avisar todo mundo que está entrando aí que essa live está gravada, portanto, se você não conseguiu assistir desde o início, terá a oportunidade de assistir,
Com Mas eu vou mandar um abraço aqui pro Renault. Olha só, mandar um abraço aqui pro Felipe Renault também, pro Raul, o mestre de tribulação de cidade digital, a Vanessa também. Agradecer muito. Vamos estar sempre junto aqui. Com certeza, gente. Olha, um beijo bem grande, Ernesto, um beijo bem grande. Um beijo, Carol, beijo todos os meus amigos queridos, Fábio, Felipe, João, que estão aqui na live com a gente. E até a próxima.